E quem crê diz amém. Deus abençoe. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Amém. Aproveitando que estão de pé, abram comigo suas Bíblias. Livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 15. Glória a Deus. A minha tradução é um pouquinho diferente, mas o conteúdo é o mesmo. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo. Perdão, queridos. Exato, é o 15, perdão. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu Senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre-lhe os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém? Volte ao seu lugar. Meu coração está transbordante nesta oportunidade. Eu estou muito feliz de poder voltar a esta casa, não é? Rever pessoas muito importantes para mim, não é? Porque foi aqui que, pela bondade do Senhor, a gente começou a desenvolver o ministério. Foi nessa casa, não é, onde desenvolvemos vendo pessoas trabalhando ao Senhor, mas também crescemos com alguns que aqui estão e continuamos fazendo a obra do Senhor. Então eu agradeço a Deus em primeiro lugar, não é, a minha família que está aqui, a Chique está aqui, não é, e a minha congregação, não é, está faltando alguns, mas tem uma congregação aqui já. E rever pastor Júlio, não é, foi meu pastor neste lugar, sempre me abençoou. E rever aqui pastor Davi, pastora Dulce, que está aqui, não é, foi alguém que semeou na minha vida e foi uma bondade fora do comum, irmãos. Pastor Davi me convidar para estar aqui, não é? A gente tem hábito de pregar na congregação onde congregamos, e hoje nós estamos aqui com o coração tremendo muito, não é? O coração pulsa muito forte, porque a gente tem o cuidado de tratar a palavra não como algo comum, e principalmente na questão de apresentá-la aos irmãos. A responsabilidade, ela dobra muito mais. Ver Jaimir, um querido irmão, não é? É um prazer, viu, Jaimir? E os irmãos que estão aqui, na medida da palavra, Jean, na medida da palavra a gente vai fazendo menção do nome de vocês. Queridos, quando o pastor Davi passou o tema, a gente foi procurar, não é, diante do que a palavra nos dava a oportunidade, o que o Senhor queria falar. Qual o direcionamento para um culto abertura, Mateus, de campanha? Qual lição tirar da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela tem, irmão Laércio, sempre um direcionamento.
A palavra, ela tem algo a nos apresentar, trazendo-nos conteúdos que nos trarão amplitude naquilo que nos é apresentado. Falo das circunstâncias diárias que a gente enfrenta. E quem não as tem? As dificuldades. Em todo o texto, eu fui ler desde o versículo 8. O que me chama a atenção, Anilton, é a referência que a Bíblia vai fazer a um homem de Deus. Achei, pastor Davi, algo muito interessante e eu preciso, Samuel, voltar algumas páginas para ver a referência que este homem tem. Um grande homem de Deus, não é? Que é apresentado como homem de Deus, mas é um profeta dos quais ele não faz referência a si mesmo. Porque todo cargo, toda função exercida, quem tem que falar, Júnior, Noemi? Quem tem que falar é quem nos vê. Por isso a nossa conduta precisa ser ilibada, porque quem nos vê tem que entender, é um homem de Deus. E eu preciso voltar a algumas páginas, sem sair fora do tema apresentado. Nós vamos ver que Eliseu é um homem que tem um contato com Deus e vive a convicção do seu chamado sem temer nada. E nós vamos observar então que ele é um homem de Deus e entendia a necessidade. Nós vamos ver que a escola de sacerdote precisava ser ampliada, precisava aumentar o espaço, e estes então pede a Samuel a oportunidade de ir tirar madeira para ampliar o espaço. E Eliseu vai dizer: olha, vocês têm liberdade, podem ir. Mas eles vão dizer: não, nós não vamos, sem que você vá junto conosco. E estando junto, em um determinado momento em que as funções são exercidas, vai cair na água a ferramenta que inclusive era emprestada. E a Bíblia vai dizer que ao cair na água, veio o desespero por ser emprestada, então eles dizem: ai, porque era emprestado. E foram chamar quem? O homem de Deus. O homem de Deus se apresenta e pergunta a Tina: onde caiu? E ele vai lançar um pedaço de madeira, vai fazer um movimento. Explica a ciência nessa hora como pode, Cleide, um ferro flutuar. Este mesmo homem, este grande homem, é convicto das suas certezas. E ele vai ser apresentado como um homem, um grande homem de Deus, através daquela menina de Johnny, que está na casa de Naamã. Aquela menina vai perceber que o seu chefe, o Naamã, o comandante, está doente. E ela vai dizer para sua senhora: olha, se o meu senhor soubesse que há em Israel um grande Júnior, um grande homem de Deus, com certeza ele seria curado desta lepra. Com certeza ele seria curado desta doença. E o rei de Israel fica atribulado, porque o rei da Síria manda uma carta pedindo liberação para que de fato Naamã tivesse acesso. Vem com presentes e coisa e tal.
E o rei fica apavorado porque acha que é algo para criar uma situação, para apanhá-los de surpresa numa guerra. Ele rasga as roupas. E o homem de Deus fica sabendo da situação. E manda então um recado ao rei dizendo: por que rasgaste as roupas? Manda Naamã vir e saberá que Israel há um Deus. Há um homem de Deus. E quando este vem, quer ser recebido, Eliseu vai dizer: olha, vai e mergulha lá no rio. E acontece um grande milagre. Este mesmo homem é um homem generoso. Este grande homem é um homem generoso. Porque ao ver sunamita circular pela rua, Jean vai dizer o seguinte: eu não sei, ninguém me fala nada. Mas ao perceber, José, neste homem, eu entendo que é um homem de Deus. Então, automaticamente, ela se reúne com o marido para construir um quartinho, para que todas as vezes que ele passasse por ali, ele se hospedasse e ficasse ali com eles. Este mesmo homem, perdão, queridos, tal ação de sunamita vai fazer com que ela, uma mulher estéril, uma mulher que não podia ter, uma mulher que não podia ter filho por ser seu marido já avançado de idade, ele vai dizer: por tal ação, Jaiso, daqui tal prazo, terás em seu braço um filho. Um homem de Deus. Um homem de Deus muito provedor. Porque uma esposa dos que faziam parte, capítulo, deixa eu só voltar aqui, queridos. Uma mulher chega para o profeta Eliseu e vai dizer o seguinte: meu marido era teu servo. Meu marido era teu servo, servia a Deus e era muito temente a Deus. Ele morreu. E tu sabes muito bem disso. E com a morte, ficou-se as dívidas. E agora os credores querem vir tomar meus filhos, pelo que ficamos devendo. Ele vai dizer a ela: olha, mulher, o que tu tens dentro de casa? O que tens dentro de casa? E como toda boa mulher que conhece a sua casa, então, ela vai fazer uma varredura na casa, só em pensamento, e ela vai identificar algo tão irrisório, diante da dimensão da dificuldade: uma botija de azeite. Não pode ser verdade. Então ela volta de novo e ela começa a procurar, e ela vai parar de novo na botija de azeite. E ela vai dizer: tua serva não tem nada, é só um pouquinho de azeite que eu tenho em casa. Muito bem. Então reúne os teus filhos e sai pedir vasos, muitos vasos, muitos. O quanto você conseguir, leve. Fecha a porta do teu quarto e começa então a encher os outros vasos. E a Bíblia vai dizer que quando ela pediu o último, já tinha acabado. Ela faz o quê? Ela vai voltar ao homem de Deus, para fazer a referência, ao falar daquilo que acontecera. E ele vai dizer, o homem de Deus vai dizer:
Vai, vende, paga as tuas dívidas e vive do resto. E daí eu chego onde fiz a leitura. Um homem de Deus que tem a percepção espiritual, tem uma visão do qual o servo não tem. Tem uma visão totalmente diferente da do servo. Abro um espaço, um parênteses aqui para falar de que nós não somos tão diferentes não, queridos. Principalmente diante daquilo que nos apresenta como dificuldade. Damos mais ênfase àquilo que nos é apresentado do que à grandeza de Deus em relação daquilo que Ele pode fazer. Não é que estamos errados, é porque nós somos humanos e sujeitos a ter este alto e baixo, a nos frustrarmos. Mas precisamos ter o cuidado de sabermos de que servimos a um Deus todo-poderoso. Um homem que tem uma percepção muito espiritual. O rei da Síria então planeja contra o Israel uma guerra. E quando se fala de guerra, fala de comando. Tem que ter gente para comandar. E quando fala de guerra, fala-se de estratégia, planos a serem colocados em prática. E tudo isso o rei fez. E todas as vezes que ia ser colocado em prática, os planos falhavam, os planos davam errado. E não foi uma nem duas vezes que o profeta procurava o rei e dizia: livra-te de passar por tal lugar. Logo o rei fica então indignado. Como pode? Tanto comando, tanto planejamento, e as coisas não funcionam. Só pode ter alguém dentro de nós, dentro da nossa turma, que está passando a informação para o rei de Israel. Tem alguém informando eles, porque é impossível. Até que um conselheiro então vai dizer: olha, rei, há alguém em Israel. Há um homem de Deus em Israel, que aquilo que tu planejas dentro do teu quarto, do teu reservado, ele torna público. É mesmo, é? Pois então nós vamos capturá-lo. Então nós vamos em busca deste que estraga os nossos planos. Irmãos, era só um homem de Deus. Montaram uma estratégia, carros e cavalos para prender Eliseu, não é? E quando eles vão de noite, Anilton, vão de noite planejar, de noite, para pegar Eliseu. E quando chega de manhã, logo cedo, começa a clarear então. O moço vai sair fora, e quando ele sai, ele tem a visão que às vezes nós também temos. Aquela visão negativa. Nós ouvimos um testemunho do Jean agora, que diante do que era negativo, ele teve o impulso da parte de Deus para tomar a iniciativa de ir em busca do milagre. Às vezes nós somos colocados diante de dificuldades, queridos, que nós mais nos acovardamos do que tomamos posse, ou tomamos um posicionamento para vermos a ação de Deus. Porque quando nós nos posicionamos, por mais contrária que seja a situação,
Por mais negativo que seja a questão, ou por mais impossível que seja, há um Deus que coordena céu e terra. Há um Deus poderoso. E é este a quem servimos. É a este que buscamos todos os dias. Quando ele sai, ele se depara com uma situação que a sua visão não está equivocada, não, André. A sua visão não está errada, não, Silvana, não. Sua visão está certa. Só que ele não via o lado espiritual, ele não via além, ele não via depois. Só que tinha alguém do lado dele que era um homem de Deus. E queridos, todo homem de Deus, ele identifica fácil. Todo homem de Deus, ele percebe fácil. Não há uma acusação aqui de Eliseu para o moço. Rapaz, quanto tempo tu estás junto comigo, vendo tanto milagre, tantas coisas, e ainda não viste, os teus olhos ainda não estão abertos. Não, ele não faz acusação, não. Ele percebe, ele entende, e ele vê também o que o moço vê, só que além do moço, ele vê o livramento da parte de Deus. Além do que se via visivelmente, espiritualmente, ele estava vendo um milagre, a provisão de Deus, o cuidado de Deus com a vida deles ali. Então ele vai dizer, olha, 16. Então ele vai dizer, não tenha medo. Olha, não te desespera. Para que essa insegurança? Maior é aquele que estão conosco, e eles são numerosos. Olha a visão do homem de Deus em meio à tormenta, em meio à dificuldade. Como eu falei, queridos, às vezes a gente se depara com situações, e como humano que somos, às vezes as pernas tremem, treme ou não treme? Treme, irmãos. Às vezes a gente balança, somos humanos. Mas quando colocamos em prática a ação da fé, e cremos confiantemente em Deus, é impossível que Deus não vá agir. É impossível que o milagre não vá acontecer. Existem circunstâncias, irmã Helene, que Deus quer nos dar experiência em meio à prova, em meio à dificuldade, em meio à luta, para mostrar a sua grandeza em nós, para mostrar o seu poder em nós. Ele percebe falta de visão espiritual. Então ele vai fazer o quê? Ele vai orar. Ele vai orar. Espera aí. Deixa eu fazer uma oração por ti. Deixa eu orar por ti. Porque quando através do Espírito Santo, irmão Hildo, irmã Marieta, você tem a visão, você entende, é porque precisa, quando você entende, percebe e entende, é porque Deus quer te usar ali. Deus quer fazer você o instrumento ali. Nós estávamos na escola dominical, no Santiago. E uma irmã da nossa igreja disse, cuidando do filho do patrão já em estado avançado, doente, o Espírito vai dizer a ela, faça o convite, apresente Jesus, faça o convite. E ela disse, não é para mim, eu não posso, eu não vou fazer isso. Mas o Espírito tomou conta daquela vida, porque ela estava transbordante, e um crente transbordante, ele não tem sua coordenação motora, é Deus na vida dele ou dela. E ela vai dizer, não é para mim, e ela
toma um impulso e vai apresentar ao seu Francisco, perguntando quem é Jesus. E ele disse: olha, Jesus, eu conheço Jesus lá na igreja católica. Só na igreja católica eu conheço. E ela vai falar de Jesus com um amor tão grande. E ela convida o seu Francisco a aceitar a Jesus. E ele vai dizer sim. Eu aceito a Jesus. E uma mulher tão simples vai dizer as palavras para que ele fale. E no final, ora pelo seu Francisco. E o seu Francisco aceita a Jesus. Quando se tem a percepção do Espírito do Senhor, automaticamente Deus está impulsionando a fazer algo, ao ser usado para fazer algo. E quando isto acontece, o milagre foi automático. Quando Eliseu ora então pelo moço, os olhos lhe são abertos, e exatamente o que o homem de Deus está vendo, o moço passa a ver também. O moço passa a ver também. Resultou não só na percepção, mas também do entendimento da necessidade. E nós precisamos, queridos, nos dias atuais em que estamos vivendo, onde os dias têm sido difíceis, as provas têm acontecido com facilidade, e muitas das vezes balançamos, pensamos ser o fim, e tudo que Deus quer é que a nossa visão esteja aberta para ver a ação do Espírito Santo em tudo o que Ele pode fazer por nós, em tudo que Ele pode operar através de nós e por nós. A necessidade de termos a visão aberta é porque, mesmo que pareça ser difícil, é olhando para os montes que virá o socorro, é olhando para o céu que virá o socorro, é olhando para o céu que virá a provisão, é olhando para o céu que haveremos de ser socorridos em tempo oportuno. Eu não sei a condição que você chegou aqui, eu não sei a dificuldade que você chegou aqui, mas é muito bem verdade que o tema, ele é muito sugestivo, e nos traz a curiosidade de entendermos como estamos espiritualmente. Qual é a nossa conduta, a nossa postura? Será que de fato vimos com facilidade a ação de Deus? Será que percebemos com facilidade a ação de Deus? Mesmo quando as coisas nos faltam, qual é a nossa visão? Mesmo quando as coisas parecem não ter controle, como está a nossa visão? Nossa liderança foi orientada através do Espírito Santo para apresentar este tema, porque é preciso nos dias atuais termos a visão aberta, de vermos milagres onde é impossível acontecer. E nós temos aqui testemunhos aqui, muitos aqui. Eu visitei irmão Lelo quando estava naqueles dias difíceis. E quando cheguei lá, irmão Lelo disse: irmão Josué, eu estou cansado, eu quero ir embora, eu quero ir para o céu. Eu disse: irmão Lelo, calma, irmão Lelo, nossos dias são contados pelo Senhor. Não é quando a gente quer e como a gente pensa. Hoje esse homem está fazendo maratona na beira da estrada, irmãos. Esse irmão está caminhando para cima e para baixo. É ação de Deus ou não? Aparentemente parece que não ia dar resultado, não ia fluir. Está aí. Muitos outros milagres. Então precisamos, diante da prova, buscarmos orientação em Deus e pedir: Senhor, permita haver milagre aqui. Aleluia. Senhor, por mais que a minha fé está tão pequena, Senhor, permita ver uma porta aberta aqui. Permita, Senhor, ver um milagre aqui. Permita, se esta oração for sincera, automaticamente Deus te surpreenderá. Deus agirá e fará você viver
coisas extraordinárias. E eu quero orar pelos irmãos. Eu quero fazer uma oração pelos irmãos. Já foram feitas tantas orações aqui, e isto é maravilhoso. Mas diante da prova que você está passando, o que você tem visto? Diante da luta que você tem enfrentado, qual é a tua visão? Você pode ver Deus agindo, você pode ver Deus operando. Tonsen, esqueci o nome do menino lá. Paulo. Você consegue ver a ação de Deus na tua vida? Eu quero orar por vocês. Talvez você diga: Josué, eu estou vivendo o caos. E por mais que eu me esforce, eu não estou conseguindo ver nenhuma alternativa. Eu não estou conseguindo ver nenhuma porta. Josué, é impossível. É impossível. Eu vim aqui, mas está difícil. Fique de pé. E eu gostaria que você usasse a fé neste momento, viesse à frente. Já foram feitas tantas orações, mas pela bênção que você precisa, vale mais um passo. Pela bênção que você precisa, é válido você dar mais um passo. E eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar por você nesta noite. Deus quer te abrir os olhos e fazer você ver a ação de Deus. Deus quer te abrir os olhos e fazer entender o plano dele em meio à prova em que você está, em meio à dificuldade em que você está. Deus quer se mostrar grande na tua vida. Deus quer e pode fazer isso. Alguém precisa desta oração? Se você precisa desta oração, corra. Corra, algo extraordinário. Não é porque o Josué está falando. Josué é muito simples nas palavras, mas aquele a quem eu prego é poderoso. Aquele de quem eu falo quer proporcionar à tua vida algo extraordinário e mudar situações e circunstâncias. São só esses. Nós vamos orar neste momento. Você que ficou no banco, levante a sua mão comigo, porque tem pessoas aqui na frente vivendo situações mais diversas e que precisam de um milagre hoje, de uma bênção hoje. E nós vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, Senhor, a tua palavra numa forma simples foi pregada, mas o efeito maior, Senhor, não são as falas. O efeito maior é o poder que vem de Ti, Senhor. O efeito maior, Senhor, ele é produzido por Ti, Senhor. Existem pessoas necessitadas aqui na frente e que vieram movidas por uma necessidade, Senhor. Senhor, que os olhos espirituais sejam abertos, a ponto de perceber, Senhor, que Tu mesmo aí estás trabalhando. Mesmo nesta tempestade, Tu estás trabalhando. Mesmo nesta prova, nesta luta, Senhor, Tu estás trabalhando, Pai. E tudo o que queres, Senhor, é promover, sim, convicção e certeza, Senhor, de que Tu estás no controle de toda e qualquer situação. Não há problemas difíceis, Senhor. Não há dificuldades impossíveis, Senhor, de serem resolvidas. Não, Senhor, tudo podes. Tudo podes, Senhor. E nós cremos, sim, Senhor. Tudo podes, Pai. E nós cremos, Senhor. Tudo podes, Senhor. E nós estamos colocando nas Tuas mãos, Pai, da certeza de que testemunhos serão falados, contados, Senhor, de algo extraordinário que Tu estás a promover, Senhor, neste culto, Pai. Abençoa-os, Pai, trazendo, sim, Senhor, certeza do Teu cuidado e a ação do Teu Espírito Santo, promovendo, Senhor,
certeza de vitória, de conquista, Pai, em todas as áreas. Abençoa-nos, Senhor. É a nossa oração, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém.